outra alteração são os insumos agrícolas. E essa isso já está acontecendo, né? E eu acredito que muitos nem sabem, os pequenos produtores, que teve alteração na base de cálculo do imposto, que isso ocorreu lá em janeiro, lá no dia 1º de janeiro de 2023 já alterou. Então, como que ficou? O inciso 1, né, do decreto 45490, ele tem lá as alíquotas. Então, por exemplo, eu tenho uma base de cálculo de ICMS de 1.000 e eu preciso achar a redução da base de cálculo. Mas, Tatiane, como que eu vou achar essa redução da base de cálculo? Eu pego a alíquota vigente, que vai ser vigente agora, né, que é 2,80, vou colocar a 7, porque 4% é quando é produtos importados. 3,40 divido por 7, esse valorzinho que você achou, você multiplica pela base de cálculo do ICMS. É 1.000, você multiplica por 1.000. Esse valor que der, você multiplica por 7%. Tá? Esse é o valor que tem que sair lá no campo lá com as mercadorias. Agora, outra opção que mudou foi o fim do complemento do ICMS. Aqui em São Paulo, durante a pandemia, teve alguns complementos, né? São muitos produtos que tiveram essa alteração. Antes, os produtos que estavam lá no artigo 53, eles tinham uma alíquota de 7%. Com esse decreto, eles passaram a 9,40%, né, quando teve alteração. No 54, de 12, foi para 13,30%. Então, eles elevaram a alíquota do ICMS, e agora, a partir de janeiro, também já houve alteração. Mas o problema é que esse decreto, ele tem vigência a partir do... Ele mudou, né, a partir do dia 15 de janeiro. Mas acontece que... E as minhas vendas do dia 1º ao dia 15? Como que fica? Então, ele teve início, então, lá o decreto fala que tem modulação a partir do dia 1º de janeiro, que vai ter efeito a partir do dia 1º de janeiro. Então, várias empresas venderam com alíquota a maior. E isso gera um problema muito grande agora, no fechamento de janeiro, né? Para quem fez o fechamento de janeiro. Mas o que você tem que fazer? Nesse caso, a minha sugestão é observar junto com a gestão da empresa, verificar a quantidade de impostos, o valor dos impostos que você pagou a maior, do dia 1º ao dia 15, ou do mês inteiro, se você não observou a alteração. E verificar quanto isso impacta dentro da sua contabilidade, dentro do seu fluxo de caixa. Se você tem créditos a compensar, esses créditos você não pode tomar, entende? Esses créditos você não pode tomar, então você tem que verificar quais são os impactos que você vai tomar, quer dizer, que a empresa vai ter referente a essa alteração, porque a mudança foi a partir do dia 15, mas com efeito a partir do dia 1º. Então, é uma análise que você precisa verificar. Eu deixei a legislação aqui para vocês verificarem quais são os produtos. A minha dica é, quando você trabalha no tributário, a primeira coisa que você precisa, que eu, Tatiane, analiso, é a lista de produtos. O nome, a descrição do produto e NCM. Mais para frente, nas próximas aulas, eu vou dar uma explanada sobre NCM, CFOP, CST, porque para você entender, quando você tiver um caso, uma perícia tributária, uma consultoria, você ter um olhar tributário, você olhar aquele produto, aquela nota, ou até mesmo o arquivo TXT do SPED, você não lê, você lê em números. Quando você olha o campo ali do SPED, você entende que aquele número do CST, do CFOP, do NCM, você entende o que está acontecendo na área tributária daquela empresa.
E o tributário hoje é uma, assim, é de uma das áreas mais dinâmicas, assim, com maiores polêmicas. E assim, a importância dele é muito, do tributarista é muito grande, porque ele interfere na compra. Você tem que saber como que a empresa está comprando e como ela está vendendo, qual o seu custo, se aquilo impacta, e isso tudo cai aonde? Na contabilidade. Então, é um fluxo de informações, e quando a gente faz errado, para corrigir, é muito diferente da contabilidade, que você pode fazer uma amarração no próximo mês, ou fazer um ajuste. No fiscal é muito complicado, você tem que assumir os ônus dos seus erros, né? Então, é por isso que, assim, a partir desse ano, o IBCAPA, a gente vai continuar, a gente vai ter essas aulas progressivas, igual na perícia bancária, onde o professor Edilson lá explica sobre as taxas de juros, o pega um contrato, ensina como funciona um contrato, e assim tem que ser vai ser na tributária também. Embora o professor Adalberto desenvolve várias áreas lá, como consultoria em PET, empresas PETs, empresas médicas, tem as restituições do imposto de renda, tem planejamento tributário no agronegócio. É muito importante você voltar essas aulas, pelo menos para você ter um entendimento de como você funciona, como que você vai trabalhar daqui para frente. No tributário, a gente não constrói da noite para o dia. São construções. Eu falo que você constrói igual uma casa mesmo. Coloca ali tijolinho por tijolinho e você vai construindo os seus conhecimentos. Essa é a famosa polêmica das receitas financeiras. Olha só o campo que nós, assim, quando eu falo tributário, eu estou falando dos economistas, administradores e contadores, tá? Olha a quantidade de ações promovidas em um mês. São 400. Mais de 400 pedidos dentro da procuradoria para pedir para pedir a vigência nonagesimal do imposto. Porque o que aconteceu aqui nas receitas financeiras? Até dia 31/12, as receitas financeiras de PIS e COFINS era de 0,65 e de COFINS 4%. Aí, com o decreto do Mourão, presidente em exercício, ele fez um decreto que ia reduzir pela metade. Ele reduziu, na verdade, pela metade, a partir do dia 1º de janeiro. Mas, com o novo presidente, eles fizeram um novo decreto que, a partir do dia 1º, mudaria, voltaria as alíquotas de 0,65 para 4%. Então, hoje, algumas empresas estão entrando nos tribunais federais, né, porque são impostos federais. Cada imposto você tem que entrar na esfera que representam: ICMS Estado, ISS Prefeitura e PIS e COFINS são impostos federais. Então, nele, o que está acontecendo? Eles estão entrando para quê? Para que de janeiro a mais 90 dias, que dá em março, né, sejam reduzidas, que eles possam usar a alíquota de 0,33 e de 2% para as receitas financeiras. Mas aí, o que você recomenda, Tatiane? Eu recomendo, se você entrou com um processo e não foi julgado, continua pagando 0,65 de PIS e 4%. Se o seu processo estiver ok, for julgado e você conseguiu a redução do PIS e da COFINS para 0,33 e 2%, você vai fazer o quê? Você vai fazer a restituição do crédito, aquilo que você pagou a maior daquele período. Então, hoje, nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, o que está acontecendo? A tendência desses processos está favorável ao fisco. Já em São Paulo, está dividido. Então, uma outra área que você consegue atuar, dar consultoria às empresas, principalmente na área de recuperação de crédito, tá?
Outro ponto que teve alteração foi a declaração de imposto de renda de pessoa física, que acontecerá do período do dia 15 de março ao dia 31 de maio. Uma sugestão que eu dou aqui, que muitos podem atuar, que você faz toda essa restituição através de procedimentos administrativos, é a restituição sobre pagamento de pensão alimentícia, que é isento. De 2018, se você tem algum cliente que tenha pagamento de imposto de renda, que tenha pago pensão alimentícia, você pode reduzir. Você pode fazer a redução através da restituição dos impostos de renda, né? E o que eu posso fazer, Tatiane, com isso? Como que você vai fazer essa retificação? Quais situações podem ocorrer? Se você restituiu e o valor aumentar, o valor será pago na sua conta. Se o valor que você pagou for reduzido, você vai ter que fazer um perde-conto para restituir aquilo que você pagou a maior. Na comunidade, tem 4 aulas que falam só de imposto de renda. O professor Adalberto, ele fala sobre o procedimento para você restituir. A aula 62, ela fala da restituição do imposto de renda. A aula 37 fala sobre a liquidação de sentença com imposto de renda e a repetição de indébito daquilo que você tenha direito a receber. Então, é um campo que você pode prospectar, que você pode colocar lá no seu Instagram e prospectar cliente nesse sentido. Não é um serviço apenas de exclusividade, não é um serviço exclusivo do contador, mas é um serviço que você pode atuar como administrador, economista e contador, tá? Outra área muito interessante que está em vigor, aí que vai começar, é o litígio zero. Todas as pessoas físicas e pequenas empresas, elas terão desconto de 40% a 50% dos seus débitos tributários. Tá? E o restante ela vai poder dividir até em 12 meses. E assim, é independente da classificação da dívida. Se a dívida for as causas até 60 mil, você pode entrar nas pequenas causas. Então, é um procedimento que já está em vigor, que entrou a partir do dia 1º de fevereiro e vai até dia 31 de março. É um outro ponto que você pode estar aprendendo, entrando lá na legislação, nos decretos, vendo certinho, montando o seu papel de trabalho e prospectando na área tributária. Imagina a quantidade de empresas com problemas tributários, ou a quantidade de pessoas com problemas na declaração de imposto de renda. Então, assim, enorme. Quando você olha lá no tribunal, no PGE, e você procura pelo CNPJ da empresa, ou aquela empresa ali da sua cidade. Ai, Tatiana, a minha cidade é pequena, mas tem empresa? Tem CNPJ. Você já consultou na junta quantos CNPJs já foram criados num período de intervalo de tempo? São muitas empresas, principalmente MEIs, que estão com problema nas parcelas. Então, imagina a quantidade de pessoas, de clientes, e também não só as microempresas, né? As pessoas jurídicas aí com valores acima de 60 salários mínimos, elas podem ter desconto de 100% no valor de juros e multas, independente da classificação tributária. É outro serviço, é outra prospecção que você pode trabalhar também na área tributária, mas é igual eu falei, você precisa entender um pouco, pelo menos ter um olhar crítico, um olhar tributário do que está acontecendo, para você dar essa consultoria, para você fazer essa perícia tributária, né? Imagina ali aquele barzinho da esquina, aquelas adegas, aqui na minha cidade mesmo cresceu de adegas, padarias. Então imagina a quantidade de tributação
que tem. A demanda, gente, é muito grande. Quando você entra lá no ESAG e você começa a procurar na execução fiscal, a quantidade de empresas executadas e enroladas, que eu falo, né, é gigantesca. Esses dias eu fiz uma pesquisa na minha cidade, eu não imaginaria que aquela empresa ela estaria com problema. E é uma empresa que eu estou trabalhando e prospectando. Porque eu fui pesquisar, eu falei assim, não vou sair nem para o estado de São Paulo, é muito grande. Primeiro eu vou conquistar a minha cidade. Eu quero verificar, eu quero ir a fundo naquele segmento, eu escolhi o segmento da hotelaria, e quero verificar o que está acontecendo. Eu peguei todos os hotéis da minha cidade e fui consultando, fazendo consultas públicas. E isso tem assim, abrido a minha visão referente ao tributário. E ali fazendo prospecção. E a minha cidade não é tão grande. Imagina quem mora numa mega cidade, numa metrópole enorme como assim, São Paulo, Minas, Goiânia, que são cidades gigantescas. E o fluxo empresarial é muito grande. Então, assim, a área tributária, ela faz você ter uma visão diferente. Mas, para isso, você precisa aprender o básico, que é o que a comunidade tributária está fazendo. Tá? Então, daqui para frente, será desta forma. Eu vou pegar um tema, vou explicar, a gente vai começar do básico para você entender, para quando começar a ter essas alterações, essas grandes demandas, você ter o seu olhar clínico. Eu falo que você precisa olhar de cima para baixo. Quando você começa a olhar o problema do seu cliente de cima para baixo, você consegue amarrar as pontas. Que o Mozart, né, fala mais sobre o litígio zero. Sim, eu vou dar uma aula só sobre litígio zero. Eu vou combinar com o professor Edilson para a gente demonstrar como que funciona. Porque se eu começar a falar sobre a tributação, algumas pessoas elas não vão entender e a gente precisa nivelar a turma. Então, uma coisinha que eu falo para você, Ozar, você dá uma olhada na situação tributária dentro do ECAC, porque lá vai demonstrar tudo que a empresa deve daquilo que ela declarou, né? Se ela não declarou, você deve pedir os livros fiscais de entradas, de saída, a contabilidade. Tem algumas empresas que não têm, principalmente, gente, empresas do Simples, hein? Contadores, empresas do Simples têm livro contábil, pelo amor de Deus, tem a escrituração contábil, não é só emitir o DAS, não é só emitir. Então, quando você não tem essas declarações, o que eu aconselho você a fazer? Entrar e fazer a consultoria mesmo, a prestação da consultoria, verificar quais são as notas que ele emitiu, as notas que ele fez a entrada, né, que ele comprou, e fazer a contabilidade do zero. E ali você vai saber se ele tem impostos a pagar. Aí você faz a declaração, você declara isso através do DAS, né, que o Simples é através do DAS. A empresa do lucro real, a gente sabe, o lucro real, o lucro presumido tem os SPEDs fiscais, né, o SPED fiscal, o contribuições, na contabilidade tem a ICD e a ECF, e quando você tem as DCTF, né, gente, tem várias obrigações dependendo aí dos segmentos. De MOP é uma delas, para imobiliária, de MEP para médico. Então, quando você faz essas declarações, isso fica lá no ECAC. E lá no ECAC vai para onde? Para o Regularize. E lá no Regularize você consegue. Então, a gente vai ministrar sim uma aula sobre o litígio zero. Eu explanei aqui para você quais são as mudanças que houveram, quais serão as mudanças que houveram dentro do Mozart, dentro do ECAC, onde devo consultar os débitos. Quando você entra lá no ECAC, só um minutinho, eu vou entrar aqui no ECAC, e vou falar para você qual é onde você dá uma olhadinha. No ECAC, lá na situação fiscal da empresa,
Lá na situação fiscal, você encontra, você sabe como a empresa está, mas nem sempre está tudo lá, porque a empresa não fez a declaração. Se ela não fez a declaração, a Receita, ela sabe, gente, ela sabe. Mas para você fazer o litígio zero, a empresa precisa ter declarado tudo, feito a confissão do débito através das declarações. Tem um campinho lá, Mozart, que chama certidões e situações fiscais. Do seu lado esquerdo, do meu aqui tá do lado esquerdo, tá? Tem assim, lá você, lá, assim, ó, tá escrito assim, ó, consulta sobre pendências e situações fiscais. Então, dentro desse menu, desse menu lá do ECAC, você encontra tudo da empresa. Se ela não pagou, todos os débitos que ela tem. No ECAC você consulta também os DARFs, né, se estão calculados certo, e assim por diante, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? E outra coisa, gente, que está mudando, que eu vou dar uma pincelada na próxima aula, é sobre o PERSE, sobre as empresas de eventos. Isso é um benefício fiscal, assim, que tem muito campo de atuação também, sobre a alíquota zero de imposto de contribuição social, imposto de renda. Então, assim, essas empresas que tiveram empresas de eventos que pararam, né, durante a pandemia por causa da pandemia, elas têm esse benefício fiscal também, que a gente pode estar atuando.